Imagine um conflito tão grande que até quem não tinha nada a ver com a história resolveu entrar. Um conflito que começou por causa de um assassinato num lugar que ninguém sabia apontar no mapa. E terminou com milhões de mortos, fronteiras redesenhadas e a promessa de que seria a guerra para acabar com todas as guerras. Fica até o fim, que eu vou te mostrar como uma guerra começou com um erro de motorista e terminou com o nascimento do século mais caótico da história. Você já ouviu falar da Primeira Guerra Mundial, mas provavelmente pensa nela como aquele parente menos famoso da Segunda, sabe? A que teve menos filmes, menos vilões com bigode e menos memes. Só que a Primeira Guerra não foi só o aquecimento da Segunda. Ela foi um dos eventos mais transformadores da humanidade. Um colapso generalizado de bom senso, orquestrado por velhos com mapas coloridos e uma paixão doentia por alianças secretas. E tudo começou com um tiro, e um motorista que errou o caminho. A faísca, Sarajevo, 28 de junho de 1914. O arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, estava em Sarajevo para uma visita oficial. Do tipo, sorria, acene e tente não ser assassinado. Mas eis que um grupo de nacionalistas sérvios, a galera da Mão Negra, que parecia mais nome de vilão de novela mexicana, resolveu agir. Primeiro, jogaram uma bomba, mas ela bateu no teto do carro e caiu na rua. Fracasso total. Franz continuou o passeio, almoçou e decidiu visitar os feridos do ataque no hospital. O que ninguém esperava era que o motorista pegaria o caminho errado. E por uma coincidência cósmica, daria de cara com Gavrilo Príncipe, um dos membros da Mão Negra que estava tomando um café. 2 tiros depois, Franz e sua esposa estavam mortos. E o mundo, prestes a explodir, de como uma morte causou uma guerra mundial. Simples. O assassinato foi só o estopim. Por trás, existia um emaranhado de alianças, rivalidades coloniais, paranoia diplomática e líderes que confundiam honra com estupidez. O Império Austro-Húngaro, achando que podia resolver tudo no grito, declarou guerra à Sérvia. A Rússia, que era best friend da Sérvia, entrou no rolo. A Alemanha, aliada da Áustria, entrou também. A França, aliada da Rússia, foi no embalo. E o Reino Unido, que não queria ficar de fora da bagunça, ninguém quer, entrou também. Em questão de semanas, o mundo inteiro estava em guerra. E não uma guerra qualquer. Uma guerra moderna, com trincheiras, gases tóxicos, metralhadoras e zero preparo emocional. Trincheiras, o inferno cavado na terra. A maior parte da guerra aconteceu em trincheiras. Imagina passar 4 anos num buraco enlameado, cercado de ratos, piolhos, corpos apodrecendo e bombas caindo a cada 30 segundos. Bem-vindo à França versão 1915. O conceito era simples: cavar, se esconder, tentar avançar uns 30 metros e morrer no processo. A guerra virou um enorme jogo de empate sangrento, onde ninguém avançava, mas todo mundo morria. As batalhas de Verdun e Somme são 2 exemplos absurdos. Verdun, 700 mil baixas. Somme, 2 milhões. E no fim, nada mudou, literalmente. Mesma linha de frente, mesmos buracos, menos gente viva. Novas armas, mesma burrice. A Primeira Guerra foi o primeiro conflito a usar gás mostarda, aviões de combate, tanques e até lança-chamas. Era a modernização do horror. Só que os generais ainda pensavam como se estivessem no século XIX. Mandavam tropas marchando no campo aberto em linha reta, como se o inimigo tivesse espingarda, e não metralhadora giratória. A frase mais ouvida era: vamos atacar de novo. Dessa vez vai dar certo. Nunca dava. Era como insistir que a parede vai abrir se você bater a cabeça forte o bastante. A guerra se arrastava, e o mundo enlouquecia. Com o tempo, a guerra virou uma fábrica de exaustão coletiva. Economias quebradas, racionamento, mulheres entrando nas fábricas, e soldados desenvolvendo o que hoje chamamos de transtorno de estresse pós-traumático, mas que na época era tratado como covardia. E quando você acha que não podia piorar? Os Estados Unidos entram na guerra em 1917. Motivo? Um navio afundado aqui, uma carta interceptada ali e um pouco de vontade de mostrar poder. Com isso, a balança pende para o lado dos aliados. 1918. O fim temporário da loucura. Depois de quase 20 milhões de mortos, mais de 20 milhões de feridos e um continente em ruínas, a Alemanha percebe que não dá mais. Assina o armistício em 11 de novembro de 1918, às 11 horas. Os caras gostavam de simetria, aparentemente. A guerra acaba, mas a paz não. O Tratado de Versalhes, ou como plantar a próxima guerra. Em 1919, as potências vencedoras se reúnem para resolver tudo. E aí, meu amigo, começa o desfile de decisões questionáveis. A Alemanha é culpada por tudo.
Tem que pagar reparações absurdas, perder territórios, aceitar humilhações públicas. E como se não bastasse, criam novos países com fronteiras aleatórias, juntando povos que se odiavam há séculos, baseados num mapa e numa régua. É como se tivessem resolvido uma guerra desenhando com os olhos vendados. E o resultado? Um país arrasado, Alemanha, ressentido e pronto para ouvir qualquer lunático que prometesse devolver a glória perdida. Sim, isso mesmo que você pensou. As consequências que ninguém previu. A Primeira Guerra Mundial não foi só uma batalha entre nações. Ela redefiniu o século XX. Veja só, o Império Austro-Húngaro desaparece. O Império Otomano também. A Rússia vira comunista. Os Soviets se tornam potência global. O mapa do Oriente Médio vira um jogo de azar. E a cereja do bolo. Uma semente plantada que, 20 anos depois, germinaria em outra guerra mundial. Porque se tem uma coisa que a história nos ensina, é que ninguém aprende com a história. O que a Primeira Guerra realmente mostrou? Que líderes mal preparados são perigosos. Que orgulho nacional ferido pode custar milhões de vidas. Que alianças automáticas são convites para desastre. E que a humanidade tem uma incrível capacidade de cavar o próprio buraco. Literalmente. Ela também mostrou que a guerra nunca é limpa, rápida ou gloriosa. É lenta, suja e quase sempre desnecessária. Uma guerra que todos perderam. A Primeira Guerra Mundial foi vendida como uma batalha pela honra, mas no fim só deixou gerações destruídas, sonhos desfeitos, um mundo mais cínico e menos confiante. Até hoje, a Europa lembra desse trauma com silêncio, porque o estrago foi tão grande que nem o tempo conseguiu varrer tudo. Agora é com você. Se você chegou até aqui, parabéns. Você sobreviveu a um dos resumos mais intensos da história moderna. E já que sobreviveu, comenta aqui embaixo. Qual parte da Primeira Guerra mais te surpreendeu? O erro do motorista? O mapa mal desenhado? Ou a parte em que todo mundo achou que ia durar só algumas semanas? Se inscreve no canal Olá Histórias, porque aqui a gente relembra os maiores erros do mundo, só pra ver se alguém finalmente decide não repetir. Deixa o like, que isso não custa nada e ajuda esse conteúdo a não ser bombardeado pelo algoritmo. Até o próximo episódio, porque infelizmente o século XX ainda tem muita tragédia pra contar. Fui.